A história do Brasil contada pelo olhar e as vivências da população negra. Quem são os heróis? Que momentos e lutas ficaram de fora dos livros que por séculos nos ensinaram um jeito de entender o Brasil e quem somos nós? No mês da consciência negra, o Sala de Convidados faz um resgate de 200 anos de independência sob a ótica preta. A história oficial brasileira é uma história dos vencedores. Quem de fato colonizou esse país foi a população negra. Todo o processo de escravização, ele é um processo de desconstrução de identidade. A independência do Brasil de modo algum significou a abolição. O século XIX brasileiro é pontuado por uma sucessão de revoltas. As mulheres faziam parte dessa luta, né? Em nenhum momento elas não estavam lutando. A história da mulher negra no Brasil, né, é a categoria que menos foi ouvida. Todo povo brasileiro precisa conhecer a história negra indígena para que ele se reconheça nessa história. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre 200 anos de independência sob a ótica preta, Tiago Rogero, jornalista e idealizador do Projeto Querino. E participando da nossa conversa remotamente, Rosinalda Olacheni, quilombola, historiadora, arqueóloga, pós-doutora em História da África pela PUC Goiás. Gilberto Guizelin, historiador, professor do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, dividindo a sua percepção com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar. Tiago, Rose, Gilberto, que bom que vocês estão aqui com a gente para a gente poder pincelar um pouco dessa história, né? O tempo é curto, mas é importante a gente fazer essa provocação. Começo com você, Tiago, falando do belíssimo Projeto Querino. Foi super escutado aí nos últimos meses, um dos mais escutados no Brasil, não é verdade? São 8 episódios, eu recomendo demais. E aí eu quero comentar com você, para você trazer rapidamente o que é esse projeto, como é que ele surgiu, como é que ele está sendo feito. É o primeiro episódio belíssimo em que vocês fazem já de cara uma discussão de terminologias, de percepções, assim, incrível. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse projeto. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui na presença de 2 professores. Eu sou jornalista, faço sempre questão de falar isso, não sou historiador, então eu fico sempre muito feliz quando estou na presença de historiadores. O Projeto Querino é um projeto jornalístico que bebe muito da historiografia, citando sempre os devidos créditos, né? Nós tivemos a consultoria, por exemplo, de uma historiadora incrível, que é a Inaê Lopes dos Santos, e o que a gente pretende no projeto é um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, sobre os principais momentos dessa história, tentando mostrar qual foi a participação das pessoas negras na formação do país, e essa participação foi protagonista, mas além disso mostrar também quais foram as escolhas feitas pelas pessoas brancas, pelas elites brancas, que explicam o fato de que a gente tem um país em que uma minoria branca detém a maior parte da riqueza e uma maioria negra ocupa os piores indicadores socioeconômicos e de tudo mais, né? Então, esses foram alguns dos focos do Projeto Querino. A quem não conhece, convido a conhecer. Todos os episódios estão disponíveis no nosso site, projetoquerino.com.br. Até porque o quão incrível ele é e o quanto que ele traz de informação, de cultura, de educação, né, Tiago? A gente só vai conseguir ouvindo para poder beber de toda essa fortuna que tem ali. Rose, você também fez um projeto, ou ainda está fazendo, me confirma isso, super bonito, que é o Dicionário de Referências Negras no Brasil. Foi feito por mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e qual a importância da gente ter resultados de projetos como esses, né, em que a gente começa a ver, finalmente, uma grande quantidade de produção intelectual, eu acho como nunca vista antes, de pessoas negras e que têm um olhar sobre a história super importante ser ouvido, né? Então, primeiramente, bom dia, né, a todas, todos e todes. Eu quero agradecer o convite para estar nessa mesa. Agradeço em nome do Cristóvão, que foi a pessoa que entrou em contato comigo. E agradeço a receptividade da Yasmine, que é nossa anfitriã. Espero ter falado o seu nome certo. Sobre o dicionário, na verdade o dicionário é parte de um projeto maior
que é a RELFET, né, que é a Rede de Pesquisadoras Latino-Caribenhas sobre Feminismo de Terreiro. Esse termo conceito foi cunhado durante a minha pesquisa de pós-doutorado, que tinha como foco mapear grupos de falantes de Iorubá e de etnia Iorubá aqui no sertão dos Goiáses, no final do século XVIII e XIX, mas, sobretudo, tentando registrar a presença desses grupos e resquícios da sua cultura, que são muitos, dentro do chamado afrocatolicismo, muito praticado aqui na região. É compreendido como afrocatolicismo nessa pesquisa, que é um outro conceito, toda e qualquer manifestação religiosa que agregue no seu ritual, cosmologia, cosmopercepção, vestimenta, indumentárias, algo que remeta à África Negra ou algum de seus grupos étnicos. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei cultura e sistema simbólico dentro de um grupo de Congada, um dos mais antigos aqui da cidade de Goiânia. E por mais que todas as pesquisas e os grandes nomes dessa área de cultura popular, o afro-religião, diga que a Congada tem sua origem prioritariamente nos povos Bantu, eu encontrei muito dos povos falantes de Iorubá dentro dessa manifestação. Isso me fez querer pensar um projeto de pesquisa pós-doutoral para estar mapeando esses grupos aqui dentro das Irmandades Negras, aqui no sertão dos Goiás, que será que perdemos a conexão com a Rose e com o Gilberto? Acho que ambos estão congelados aqui para mim. Bom, a gente tem uma matéria para assistir, aí na volta a gente tenta retomar aqui o contato com eles. A gente convidou a historiadora Mariana Maia e a antropóloga Luena Pereira para contar uma outra versão da história do Brasil. Sou Mariana Maia, historiadora da arte e artista educadora aqui no MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Meu nome é Luena Nascimento Nunes Pereira, sou antropóloga e eu e Mariana Maia estamos aqui para contar a história do Brasil, mas talvez de um jeito que você não tenha tido a oportunidade de conhecer ainda. A gente pode pensar que essa ideia de Brasil está totalmente atrelada à presença negra nesse território. Quando chegaram aqui os portugueses, a gente já tinha os povos originários. E eles foram dizimados, né, por esse encontro entre a Europa e as Américas. Porém, com a vinda das populações africanas para cá, começou-se um trabalho de reconstrução. Quem, de fato, colonizou esse país foi a população negra, que ocupou territórios e abriu um verdadeiro diálogo com os povos originários. A história oficial brasileira, que é a história, digamos assim, que acabou, que foi parar nos livros, em sua maior parte, né? É uma história dos vencedores, é a história do ponto de vista português, no qual a presença indígena e a presença negra aparecem como... como é que eu vou dizer, como acessória. As pessoas não pensam sobre isso, mas as pessoas que vieram da África para cá eram exímios trabalhadores. Determinadas regiões do Brasil eram trazidas pessoas de diferentes regiões da África. Então, você tinha nas Minas Gerais pessoas que já tinham experiência em África com mineração. Você tinha nas grandes plantações pessoas que já tinham experiência com agricultura, e foram essas pessoas de África que trouxeram a tecnologia suficiente para construir o Brasil. A gente tem a independência do Brasil, né, como uma independência feita por elites, né? É o próprio filho do rei, né, que é o príncipe, faz a independência. Então dá a sensação pra gente de que foi um acordo, né, entre elites, uma briga de família quase, né? O príncipe não quer voltar para Portugal e prefere tornar o Brasil independente, como se a gente não tivesse, ao longo desses anos e desses séculos, uma luta incessante de populações de escravos, de libertos, de camponeses pobres, enfim, de pessoas da cidade que não estivessem resistindo, lutando pela autonomia, por melhores condições. A independência do Brasil, de modo algum, significou a abolição. No Brasil, a gente conseguiu adiar por mais de 70 anos a abolição, a libertação dos escravos.
Em 1888, a princesa assina a lei e isso, com certeza, isso tem um significado. Ali é o resultado de muita luta. Mas Princesa Isabel não foi a grande heroína da população negra, como as pessoas quiseram fazer crer durante todo esse tempo. Entre a independência do Brasil e a abolição da escravatura, o século XIX brasileiro é pontuado por uma sucessão de revoltas populares. A gente tem as revoltas como a Sabinada, a revolta praiana, a revolta dos malês, que é super importante, que é uma revolta de africanos escravizados na Bahia. Eu acho que o grande herói, o herói que nós temos resgatado na luta negra pela visibilidade, pelo reconhecimento da nossa história é Zumbi. Zumbi é o grande herói, digamos assim, quase mítico, da independência, do desejo de liberdade, do desejo de autonomia do povo negro. Junto a ele a gente tem a Dandara, a gente tem Ganga Zumba. O André Rebouças é um personagem importantíssimo, um engenheiro que vai ter um papel muito importante na mobilização das sociedades abolicionistas no Rio de Janeiro. Você tem ali a figura de Luísa Maim, uma mulher. As mulheres faziam parte dessa luta, Em nenhum momento elas não estavam lutando. Então temos um conjunto de personagens muito importantes, que foram personagens que fazem com que a gente olhe para esse processo e perceba que essa história brasileira foi uma história de um protagonismo negro fundamental, sem o qual nós não teríamos chegado hoje aonde nós chegamos. Em que ponto da história nós estamos? O que nós conquistamos e para onde vamos nesse momento? Nós conquistamos a liberdade tão sonhada em parte. A gente ainda tem uma população carcerária negra muito grande. E isso é consequência de uma série de questões sociais que a população negra vivencia desde a época da escravização. A luta negra ela é uma luta de reconstrução da nossa história, de resistência e de luta por direitos. E me parece que a educação, e a história são momentos são espaços muito significativos para que essa emancipação não seja uma emancipação só negra ou indígena, mas uma emancipação de todo o povo brasileiro que precisa conhecer a história negra e indígena para que ele se reconheça nessa história. Rose, a gente perdeu a conexão com você estava falando, eu queria continuar te ouvindo para você concluir. Você estava trazendo vários estudos super interessantes. Então, mas em resumo, você me perguntou sobre a publicação do dicionário, O dicionário sem fragmentos bibliográficos, História de Mulheres Negras em Trajetória, ele é fruto de reflexões a partir do que eu fui encontrando durante a minha pesquisa de pós-doutorado. Na verdade, a mulher que inspirou a escrita foi Obabii, que é uma Ialorixá, fundadora do Ilha Pofonjá, da Bahia, Obabii, uma manhaninha, que foi e é uma mulher que, dentro e fora das casas de candomblé, representou muita coisa, porque ela galgou e conseguiu consolidar espaços que nem a mulher branca conseguia no período da década de 30. Uma das primeiras leis sobre liberdade religiosa veio da organização política, social e religiosa comandada por Obabii. Era uma mulher autodidata que falava várias línguas, que ia e voltava à África para fazer o comércio das questões religiosas de roupa e que implementou, dentre outras ações, dentro do terreiro dela, um corpo sacerdotal que, em sua maioria, ou nos altos patamares da religião, tinham como liderança mulheres. Os principais cargos da sua casa eram liderados por mulheres. Ela inspirou livros de antropólogos de dentro e fora do país naquele período, falando sobre o que eles chamavam naquele período de matriarcado dentro dos terreiros de candomblé do Rio e Bahia. É um termo que foi utilizado durante um bom tempo, mas que também sofreu algumas críticas na área antropológica, porque
mesmo dentro das religiões, depois de um tempo, o papel masculino, o homem foi adentrando e as cosmopercepções e de algumas casas foram sendo reorganizadas. Porém, o que tem que ficar claro é que existem várias nações de candomblé, e o candomblé de Queto, a qual ela representa, que é de tradição iorubá, ele ainda resguarda muito, e o que mantém esse fio filosófico, cosmológico, cosmogônico, são as percepções trazidas pelas mulheres africanas, porque as mulheres africanas de tradição iorubá, as três senhoras que foram responsáveis pela fundação dos 3 primeiros terreiros, eram de tradição iorubá, né? Então, assim, nesse sentido, a história dela me inspirou a pensar outras formas de organização que eu chamei de feminismos de terreiro. Só que o terreiro, nesse sentido, ele faz alusão a entre lugares. Então, assim, desse termo originou esse dicionário sem fragmentos bibliográficos sobre mulheres negras, que foi escrito por 94 pesquisadoras diferentes de todos os estados do Brasil e que reúne desde Dandara, Aquatume, o Babii, que eu já citei, Aida Santos e muitas outras mulheres que dentro e fora da academia, em espaços diversos, protagonizaram a partir de sua história e de movimentos, fomentando a importância da mulher negra em espaços de poder. Então, assim, a gente tem política, a gente tem na medicina e etc e tal. Esse livro deve sair agora, ainda em novembro, pela editora Malê. A organização é minha e da professora doutora Thaís Marinho, também da PUC Goiás. Eu atualmente estou professora da Universidade Federal do Tocantins e tenho uma ligação, porque estou fazendo mais um doutorado pela Unesp, Campus Assis. Muito bom ouvir tudo isso, Rose. Vou incluir aqui Gilberto na nossa conversa. Gilberto, você na conversa com a nossa produção, você trouxe um dado que eu acho importante a gente relevar, trazer, ressaltar, né? Que é o fato de você ter sido formado através da política de cotas. E aí a gente está vendo, depois de alguns anos dessa política, né, de 2 décadas dessa política implementada, como eu disse ali no começo do programa, uma bela enxurrada de conteúdos que provam que, tendo oportunidade, é possível, sim, se trazer uma excelência, seja de quem for, né? Faltavam oportunidades para se manifestar. E aí eu queria trazer isso com você, né? A importância dessas políticas e a importância do acesso à educação, que sempre foi negado à população negra no Brasil. Primeiramente, bom dia a todos e todas, né? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite a Yasmine, ao Cristóvão, né? O produtor que entrou em contato comigo. É um prazer estar nessa mesa com os colegas, né? A professora Rose, o Tiago também. E, de fato, eu sempre, quando vou falar da minha formação, da minha trajetória, eu gosto de pontuar que eu só estou aqui hoje enquanto um professor concursado da Universidade Federal do Paraná, né, porque as portas da universidade foram abertas pela política de cotas iniciada lá nos anos 2000. Né? Eu entrei na universidade em 2005, na Universidade Estadual de Londrina, no norte aqui do estado do Paraná, que foi uma das primeiras universidades do país que instituiu, né, a cotas para negros e estudantes de escolas públicas, indígenas também, né, no seu vestibular. Né? E eu fui atraído, né, por essa possibilidade, né, de cotas a entrar na universidade. Né? Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, dominada pela política canavieira, né, o agronegócio. Então, ali eu não via uma outra saída, um outro futuro, a não ser trabalhar nas usinas, né, que é o que a grande maioria das pessoas que nascem nessas cidades controladas, né, por essa indústria canavieira, né, esse moinho de moer gente, para lembrar Darcy Ribeiro, né, na sua, uma expressão consagrada a ele, é a única oportunidade que tem a trabalhar, de fato, diretamente nessas usinas, né? E aí, quando me veio a informação, né, de que a universidade estava com um processo seletivo específico para estudantes oriundos de escola pública e afrodescendentes, negros, né, eu falei, não, aqui é a minha chance de sair desse destino, né? Então, foi muito importante porque não foi só o ingresso na universidade, não é? É importante a gente falar que junto com as cotas tem que ter toda uma política também de manutenção desses estudantes
quer oriundos de escola pública, né, e quer negros, né, porque a grande maioria vai para a universidade sem nenhuma condição de se manter, né? E quando a gente fala em se manter, é ter dinheiro para comida, ter dinheiro na época, né? Em 2005 a gente ainda vivia uma era pré-PDF, né? Então dinheiro para o Xerox, né? Que era uma enxurrada, era muito caro, né? A alimentação e tal. E dentro da UEL eu tive ainda a grata sorte, né? Tinha um projeto na época que se chamava Afroatitude, que era um programa, no qual, se eu não me engano, me falha a memória agora, 9 universidades do país estavam participando desse programa, financiado pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde e pela Unesco, né? E dentro dessa atitude, eu fui levado a iniciar um processo, um projeto de iniciação científica, logo no meu primeiro ano de universidade, nos 2 primeiros meses, né? Direcionado a pesquisar, no caso, eu entrei no curso de História, né? Uma pesquisa sobre a população afrodescendente do Brasil, né? No caso, eu entrei no projeto do professor José Miguel Arias Neto, que na época pesquisava a formação, a criação da Marinha de Guerra do Brasil, e eu estudei especificamente ali a contribuição dos negros na formação dessa marinha, né? Qual o papel dos negros, que é uma história que se a gente pegar a história glorificadora da Marinha, né, a história oficial da Marinha, até hoje em dia eles escondem, né, o papel que os negros tiveram na formação da nossa Marinha, das Forças Armadas brasileiras e no processo de independência, na Guerra do Paraguai, né, enfim, todas as atividades que a Marinha esteve envolvida, né? Então, foi um projeto muito bom para o meu crescimento pessoal e universitário também. A partir dele, eu comecei a ter contato com o movimento negro, né? Ali dentro da UEL, o movimento negro de Londrina, porque a gente passou aí 4 anos, de 2005 até 2008, quando a gente se formou, tendo que provar para a sociedade que a gente estava ali não por pena, né? Mas que a gente tinha, sim, condições de estar ali, que a gente estava ocupando um espaço que era relegado à população negra, de forma geral, né? Nenhum então, favor, né? Eu sempre gosto de pontuar isso. Nenhum Oi? favor, né? Nenhum favor. E é importante ressaltar que Não as foi notas dos favor. cotistas não são tão mais baixas assim. O número de vagas é que é muito pequeno, né, Tiago? Em muitos casos, as Exato. notas são maiores. Sim, exatamente. Eu queria, para concluir esse bloco, Tiago, trazer muito rapidamente com você de novo o primeiro episódio do podcast do Projeto Quirino, em que se traz, a partir da história, né, do casarão, do Palácio do Museu Nacional, toda uma série de questões importantíssimas. Entre elas, o que me chamou muita atenção foi a utilização do termo tráfico de escravos. Um termo que, na hora que eu ouvi, de repente me trouxe uma série de questões que me fez perceber o quanto é absurdo, e que se fala tráfico de gente, né? A gente precisa dar o nome correto de gente que iria vir a ser escravizada, né? Queria que você falasse um pouquinho disso só para a gente concluir esse bloco. Tá. A gente abre o primeiro episódio do Projeto Quirino trazendo uma informação que, embora não seja algo inédito, assim, é uma informação que já era sabida, mas que muita gente não sabe, que o Palácio São Cristóvão, que é sede do Museu Nacional, que foi onde teve esse incêndio lastimável em 2018, ele foi por muito tempo a residência da família real, da família imperial, depois que o Brasil se tornou império, e foi um casarão doado por um traficante de escravizados, o Elias Antônio Lopes, que era uma das pessoas mais ricas no Brasil naquele momento, no Rio de Janeiro naquele momento, e todo o dinheiro dele provinha desse ato nefasto de capturar pessoas lá no continente africano, na costa do continente africano, pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, embarcar em navios, trazer aqui para vender essas pessoas. E a gente faz questão de usar a palavra que a gente usa, traficante, né? A gente está falando, primeiro a gente vem construindo, falando por que ele era rico. Porque ele era um comerciante. Mas ele era o tipo de comerciante mais rico que tinha nessa época. Ele não trabalhava com ouro, não trabalhava com café, não trabalhava com diamante. Ele era traficante de gente. Para além de uma questão muito importante, que até a professora Rosi estava comentando antes, né, que os movimentos negros há anos reivindicam o uso da palavra escravizado no lugar de escravo, para lembrar que são pessoas tornadas escravas e não nascidas escravas, né, não uma condição natural,
Mas, para além disso, tem uma questão também que algumas palavras elas são tão repetidas que as pessoas esquecem o significado delas, né? Por exemplo, traficante de escravizados ou traficante de escravos, se alguém estiver usando a expressão que não se usa mais. Mas as pessoas esquecem, tratam quase como se fosse um comerciante de algo banal, assim, como se fosse um vendedor de pera, um vendedor de laranja, um vendedor de imóveis. E a gente acha importante fazer essa marcação para lembrar, em todas as oportunidades do Projeto Querino que a gente tem, lembrar que a gente estava falando de pessoas, de crianças, de mulheres, de homens, de idosos, enfim, na maioria dos casos eram jovens, mas as pessoas que conseguiam sobreviver, algumas delas se tornavam idosos, mas a gente preocupa muito com esse uso de palavra para lembrar as pessoas, assim, sabe? Porque é o tipo de coisa que a gente acaba, com o tempo, naturalizando, né? Da mesma forma como o Brasil naturaliza hoje o assassinato de jovens negros em números assustadores, como se fosse algo com o que é possível viver, né? E como se a história se rompesse se a gente não fizer nada, né? A gente precisa fazer um intervalo rapidinho e só mais uma pontuação também, né? Dessa relação promíscua do poderio do Estado, né? Da família real, que naturalmente aceitou aquele palácio como se fosse provindo de um recurso natural, de um recurso que na época era considerado honesto, né? E a gente hoje vê com um olhar, né, retrospectivo aí do quanto que a gente precisa olhar para isso e ver que isso se arrasta pela nossa história e faz o país que a gente é hoje, né? O livro Um Defeito de Cor e a exposição inspirada nele estão no próximo bloco. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre 200 anos de independência sob a ótica preta. Comigo no estúdio para essa conversa, Tiago Rogero, jornalista e idealizador do Projeto Querino. E participando da conversa remotamente, Rosinalda Lacheni, quilombola, historiadora, arqueóloga, pós-doutora em História da África pela PUC Goiás. E Gilberto Guizelin, historiador, professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Um resgate ancestral. O livro Um Defeito de Cor é para todo brasileiro que quiser entender de onde viemos e para onde vamos. Essa exposição que está lá no Mar hoje, né, é resultado de uma conversa com o meu livro homônimo, né, Um Defeito de Cor. E eu achei sensacional a ideia de fazer com que a literatura conversasse com outras linguagens, né, que estão por aí contando, de certa forma, a mesma história. O Defeito de Cor, meu livro, nasceu de uma necessidade que eu tive de me entender como mulher negra no Brasil. Por eu ser mestiça, né, minha mãe é negra, meu pai é branco, essa identidade é uma identidade que há muito tempo foi muito negociada, né, em termos de a depender da classe social, a depender do nível cultural, econômico, né, isso diz muito de quem é branco e quem é negro no Brasil, né. Me lembro de quando eu dizia eu sou uma mulher negra, as pessoas virarem para mim e dizer, não, mas você é clarinha, você não precisa dizer isso, né? Como se estivessem me elogiando, né? Como se estivessem me fazendo um favor em reconhecer que eu poderia negar a minha negritude. E o Defeito de Cor foi um modo que eu encontrei de ir atrás dessa história, né? De me encontrar, de saber quem eu sou, de onde é que eu estou vindo, o que os meus ancestrais realmente passaram para chegar até aqui. Então, foi uma tentativa de entender a história que me foi negada nos bancos escolares. Defeito de cor é um termo que aparece numa lei do período colonial brasileiro, né, em que as pessoas de cor, né, ou seja, as pessoas negras e possivelmente as pessoas indígenas também, para ocupar cargos de destaque na igreja, no exército ou na administração da colônia, tinham que escrever para o imperador, né, pedindo dispensa do defeito de cor, né, ou seja, elas teriam que
obter do imperador, né, uma carta que dizia que elas estavam dispensadas, né, do grande defeito de serem negras, né, que era considerado. O defeito de cor conta a história de Kendé, né, uma personagem fictícia que eu inventei, de certa forma, né, ou criei, ou costurei, para contar, através dela, né, a possibilidade de uma vivência da Luísa Maim, que é tida como a mãe do poeta abolicionista, advogado Luiz Gama. É um livro, né, que obriga as pessoas a sentarem para ouvir a história contada a partir de uma perspectiva de uma mulher negra escravizada. Se a gente pensar na população negra e especificamente na história da mulher negra no Brasil, né, é a categoria que menos foi ouvida, né, a categoria que menos é levada em conta, é a categoria que está lá sempre na base da pirâmide social, né? Então, ou seja, fazer com que as pessoas sentem e leiam essa história dessa mulher por mais de 900 páginas, né? Eu acho que talvez seja um dos grandes, e com uma voz própria, né? Talvez seja um dos grandes destaques do livro. A gente sempre viu sendo tratada na mídia ou nos bancos de escola, né, como se o negro ou o índio estivesse dando uma contribuição para uma história que já estivesse posta, né? E, na verdade, não é uma contribuição. Se você pegar aí né, a história, se você for tentar entender e estudar a história do Brasil, né, a partir de uma perspectiva indígena ou a partir de uma perspectiva negra, você não vai ver que são colaborações, que são bases fundacionais, né, de um país que a gente teve hoje, né? Então, assim, eu acho que essa história que o defeito de cor conta, que a exposição conta, que cada uma das obras dentro da exposição conta, né, é essa história que, na verdade, não é uma contribuição para a história do Brasil, né? Ela é a própria história do Brasil. Precisaram, primeiro, cortar esses laços para que a gente não soubesse quem nós somos, né? Esses laços culturais, os laços de pertencimento, os laços de etnia, os laços linguísticos, religiosos, né, culturais, né? Ou seja, precisaram tirar da gente tudo isso, né, e inventar uma historinha que justificasse o processo de escravização das populações negras, né? Todo o processo de escravização, ele é um processo de desconstrução de identidade. A minha identidade nasce desse grande trauma. É uma identidade que se constrói a partir desse trauma, né, na busca do conhecimento, em busca da gente tentando resgatar essas histórias que são só nossas, né, para entender de onde é que a gente vem, para a gente saber para onde é que a gente está indo. Rosi, tem várias falas interessantes nessa matéria, né, que são trazidas pela Ana Maria Gonçalves, maravilhosa. Eu queria ressaltar duas questões que ela traz, uma questão que ela traz e resgatar uma coisa lá do primeiro bloco, da primeira matéria, né? Ela fala dessa questão da escravização ser uma forma de eliminar a identidade desse povo, né? E aí eu queria reforçar com algo que a gente viu lá atrás, que a Mariana cita na matéria, que cada região do Brasil foi atendida por uma determinada região da África, dos escravizados que vieram da África, que tinham especialidades. Por que eu estou juntando essas duas coisas? Porque a história brasileira traz heróis brancos o tempo todo e como se indígenas e negros fossem somente um acessório dessa história. E o Brasil foi construído na especialidade desses escravizados que vinham já com um saber necessário para poder explorar pedras preciosas, o ouro, explorar a agricultura. Como é que a gente pode refletir sobre esse fortalecimento da identidade desse povo, mostrando quão forte é a construção do Brasil a partir deles, desses escravizados? Eu acho que essa era para mim, essa pergunta? Sim. Eu acho que o livro dela traz muitos pontos impactantes, relevantes para se refletir, o que a gente chama de pedagogia ou educação antirracista. Porque, para mim, o caminho é a educação. E não é porque eu sou educadora, não, porque o caminho é a educação.
Aí, refletindo a partir da sua questão, da pergunta e da reflexão que você traz, é possível fazer essa releitura, ressignificar é a palavra certa, de tudo que já foi escrito sobre a história da nossa nação Brasil, se a gente começar a pegar esses fragmentos que foram esquecidos, ou foram apagados, ou não foram registrados na nossa história. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar, que é importante nessa questão dos 200 anos, é que na questão da independência do Brasil, o Brasil queria a independência, né, do seu algoz, que no caso era Portugal, mas não queria e não abriu mão dos seus escravizados, que eram negros, indígenas, e claro, nem vou comentar da grande população que já existia naquele período de pessoas abaixo da linha de pobreza, se é que existe esse termo. E aí, assim, para finalizar, o que eu digo é reescrever a partir do que nós temos tentado fazer, tentado não, no que estamos fazendo, quando a gente começa a registrar histórias de mulheres negras que até hoje a maioria não conhece. Nós estamos falando de ícones, mas dentro desses 100 fragmentos, nós temos a Dona Maria José, que foi fundadora da Pastoral Afro aqui no estado de Goiás, que era uma mulher autodidata, de pouco conhecimento formal, mas que liderou vários grupos e fundou um dos principais grupos de mulheres negras aqui, que lutavam contra a violência contra a mulher. Então, ela foi uma da fomentadora do que a gente tem hoje, que é a Lei Maria da Penha, aqui no nosso estado, que nem se sonhava em existir Maria da Penha. Maria da Penha nem tinha passado por tudo que ela passou para se criar uma lei em homenagem à luta dela também. Então, assim, para deixar claro, eu acho interessante a fala da autora, quando ela fala que a história do negro e do indígena, o ameríndio, é considerado como elemento construtivo, elemento que contribui para a formação da nossa história, mas, na verdade, são basilares. A partir do momento que a gente mudar essa percepção e perceber que o Brasil só é Brasil por mãos de escravizados, né, africanos e ameríndios, a história começa a ser reescrita. Mas, na verdade, esse movimento já existe, Yasmin. O que não tem é a visibilidade devida, porque uma das características do racismo estrutural é essa forte tendência que ele tem de apagar a intelectualidade negra, de apagar os feitos negros. Está aí o projeto do colega, que é o Tiago, né, do Projeto Quirino, que eu achei fantástico, passei o olho, quero adentrar, quero usar em sala de aula com os meus alunos, porque eu trabalho educação para as relações étnico-raciais e eu utilizo muito esse tipo de recurso, considerando que é um curso EAD. Então, assim, é reescrever, é perceber que dentro do macro tem um micro, que não é tão micro assim, porque nós éramos maioria, nós somos maioria da população. Porém, aí entra a questão da consciência histórica, que a maioria dos brancos finge que não existe, que é para continuar com seus privilégios. Eu não tenho culpa do período escravocrata, mas eu vivo muito bem, obrigada, de acordo com tudo que os escravocratas fizeram. É a meritocracia, eu herdei, né? isso. A meritocracia, eu herdei os privilégios. Para nós herdamos o racismo. Nós herdamos o racismo estrutural, a objetivação dos nossos corpos. Isso. A meritocracia, ela está banhada aí em privilégios ao longo dessa história toda, né? Gilberto, também ia justamente passar para você, comentando esse termo um defeito de cor, que tem a ver com uma legislação vigente na época e que, se a gente for pesquisar legislações, né, Tiago, a gente vai verificar o quanto das leis formatavam e formalizavam essa permissão de realmente oprimir sem estar cometendo nenhum crime, né? Exato. Só antes de entrar na sua questão, só queria complementar a fala da professora Rose, né, que realmente concordo com ela quando ela fala que o caminho é a educação, né, e é a tomada de consciência, porque, por exemplo, né, eu pego aqui o estado do Paraná e do Sul, dos outros dois estados aqui do Sul em geral, né. Aqui no estado do Paraná, o dia 20 de novembro, né, que é o dia que, pela lei 12.519 de 2011, é consagrado à consciência negra, né, em memória do assassinato, né, do líder Zumbi dos Palmares, né, isso ainda no século XVII, né, em Alagoas, não é comemorado. Na verdade, ele não é nem citado, né? Desde que a lei foi aprovada, né, no
no Congresso Nacional, desde que o Dia da Consciência Negra foi aprovado no Congresso Nacional em 2011, aqui no Estado tem um grande debate, né, se adota ou não se adota essa data. Não é? Em 2017 foi o último grande debate que teve, né, na discussão na ALEP, né, a Assembleia Legislativa Estadual aqui do Paraná, né, em relação à adotação dessa data. E para vocês terem uma noção, em 2017 o projeto, né, de adotar o Dia da Consciência Negra, ele só previa o quê? Não seria um feriado estadual, porém as repartições públicas e as escolas públicas não funcionariam em memória, né, do Dia da Consciência Negra, não é? E só isso, né, só o fato de fazer as repartições públicas e as escolas públicas pararem naquele ato, né, virou um grande debate, né, movimentado pelo lobby das associações comerciais aqui do Paraná, né, que falava, por que um Dia da Consciência, só um Dia da Consciência Negra e não um Dia da Consciência ucraniana, um Dia da Consciência polonesa, um Dia da Consciência alemã, italiana, né, que são as outras etnias que formaram aqui o Paraná, né? Então, aqui no Paraná a gente vive uma prática, né, de se apagar a contribuição, a história do negro e também dos indígenas na formação desse Estado, não é? Que é muito visível, ela é muito palpável, né? Então, assim, falta a educação, né? A gente tem que quebrar, de fato, esse racismo. Acho que perdemos de novo a conexão, talvez. Tiago, você quer fazer algum comentário sobre a fala dele, que traz tantas coisas, né? E também refletindo aí sobre essa questão da meritocracia, que ela tem um rastro histórico, né? Não sei se eles vão retornar, mas quando retornar a gente conclui com eles. Eu queria, na verdade, pegando algo que a professora Rose falou e que a gente vem falando desde o primeiro bloco, né, que é essa produção de intelectualidades negras, né? É inegável que, por causa das políticas de ação afirmativa, nós tenhamos mais pessoas produzindo conhecimento e um conhecimento que está circulando mais, porque, de fato, nós estamos ocupando mais esse espaço e é sempre bom lembrar que as políticas de ação afirmativa são resultados de décadas de luta dos movimentos negros, mas que beneficiam, desde que foram implementadas, as pessoas brancas que estudaram em escola pública, as pessoas com deficiência. Então, uma história de luta dos movimentos negros no Brasil nunca é uma história de inclusão. Quem sempre quis separar foram as pessoas brancas que não nos admitem até hoje em suas escolas de elite e tudo mais. Mas lembrando dessas intelectualidades que sempre produziram esse conhecimento, no próprio Projeto Quirino, ao usar o nome, Projeto Quirino é uma homenagem a Manuel Quirino, que foi um intelectual baiano que nasceu em 1851, um homem negro, livre, foi abolicionista, foi jornalista, foi professor, ele fazia da educação o objetivo dele de vida. Em 1918, o Manuel Quirino publica um livro que é O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira. Ele trata as pessoas africanas e afrodescendentes como as protagonistas do processo de formação do Brasil. Então isso é um sinal, assim, a gente está produzindo essas intelectualidades, os nossos acadêmicos, né, e aqui a gente tem 2 representantes dos nossos acadêmicos, a gente está produzindo esse conhecimento há muito tempo. O que falta, e ainda falta, né, por mais que esse conhecimento esteja sendo mais difundido, mas ainda falta que ele seja mais reverberado, né? Então acho que essa é uma questão importante para pontuar. E dessa fala de democracia do professor Gilberto, é isso, assim, são pessoas, por mais que as pessoas brancas evitem falar, eu não sou descendente de um escravizador e tal, essa é uma afirmação difícil de dizer também, porque em algum momento na história do Brasil, Império, por exemplo, 1/3 dos chefes de família tinha escravizados. Então, como é que você vai garantir que algum antepassado seu lá e tal... Agora, também não é para a pessoa ficar, por causa disso eu vou ficar o tempo inteiro me culpando. Não, por causa disso você tem uma obrigação moral e uma obrigação monetária com o seu país de inverter a base como as coisas estão postas, né? De, por exemplo, praticar o black money, de quando chega numa eleição votar só em candidatos negros. Essas são obrigações que essas pessoas de fato têm, tenha sido o antepassado dela escravizador ou não. E, pelo menos, respeitar a lei das cotas, porque existe também todo um movimento contrário que continua aí, vou retornar com você, Gilberto, mas que continua ainda falando contra e diria até, é importante ressaltar, né, Tiago, ganhamos todos com a lei de cotas, porque a gente vê uma pluralidade de produção intelectual, de médicos com outro olhar, de professores com mais visão, né, Gilberto? Eu acho que
toda a sociedade se beneficia, inclusive da educação que a Rose está falando o tempo todo, que precisamos ver os brancos se educando para entender-se como antirracistas. Eu acho que, de novo, perdemos a conexão com o Gilberto. O Gilberto está ouvindo a gente? Gilberto e Rosi continuam, acho que caímos de novo, estamos com uma conexão bem intermitente aqui com a nossa plataforma. Acho que uma coisa importante também é lembrar, imagina, o Brasil é um país que mata, cada 10 pessoas assassinadas, 7 são homens negros, em geral são jovens negros, né? Agora eles voltaram? Voltamos. Conclui para Gilberto, já vou levar para você, porque só para concluir aqui com o Thiago. Não, mas imagina se a gente não matasse os nossos jovens negros e se a gente desse para os nossos jovens negros oportunidade de estudo, oportunidade de saúde. Imagina o quanto esse país não seria rico, não seria avançado tecnologicamente, enfim, é um mundo melhor para todo mundo, mas o que impede a gente de chegar a esse país é a sanha. É a sanha do povo rico, quer dizer, do povo, né? Eles nem merecem esse nome. É a sanha das pessoas ricas do Brasil. Foram elas que detiveram a industrialização para manter a escravização a todo custo. São elas que impedem que o Brasil seja um país que vá para frente. Porque elas querem continuar tendo trabalhadora doméstica, querem continuar tendo babá e querem pagar o pior salário possível para essas pessoas. Por isso elas não querem avanço. Exatamente. Gilberto. Concluindo, aqui, né? Desculpa, não sei até onde perdeu a conexão com você. Mas, só pegando então essa fala do Thiago, de fato, eu acho que assim, pensar 200 anos de independência de uma forma afrocentrada, né, a partir do olhar negro, é pensar que independência é essa, né? Porque quando se fez o processo de independência do Estado, do país, lá em 1822 em diante, né, o negro, os escravizados, né, os afrodescendentes foram excluídos desse processo. Né? Todo o século XIX é uma história o quê? De lutas, né, de resistência, de formas de resistências dessa população, né, que nunca foi minoria, pelo contrário, né, como a própria professora Rose já lembrou, nós sempre fomos, né, a maioria do extrato social nacional, mas que sempre esteve o quê? À margem, marginalizada pelo Estado. Né? O próprio processo abolicionista do Brasil, né, que se inicia ali com as leis de proibição do tráfico de escravizados, isso em 1831, com a primeira lei, mas que só vai ser concluído em 1888, com a Lei Áurea, ele é um processo que exclui o negro dessa decisão também, né, de como fazer essa abolição, não só uma abolição no sentido de acabar com a instituição da escravidão, mas de incluir, né, o povo negro na sociedade brasileira de fato. Né? E aí a gente vem, né, pegando o finalzinho da fala do Thiago, que eu peguei aí, a questão da desvalorização, por exemplo, do trabalho doméstico, que é um trabalho, historicamente, no Brasil, dedicado a mulheres e, em sua grande maioria, predominantemente negras. Né? E eu falo isso com grande conhecimento de causa porque a minha mãe, ela é analfabeta, né, estudou só até aí a 3ª série, foi doméstica por muito tempo, né, e vivia, assim, trabalhando por mixaria, né? Porque se a empregada doméstica, ela fala, eu vou aumentar que seja 10, 20 reais no seu trabalho, né? O empregador, né? Aquele que contrata, né? Ele já fala, tá muito caro isso aí, eu acho gente que faz o mesmo que você por menos, né? Então, essa desvalorização, né? E aí, só para concluir a minha fala, é preciso, sim, ampliar, né, esse sistema de cotas, né, não só pensando em graduação, né, mas hoje em dia a gente já está discutindo muito também na pós-graduação. Né, eu mesmo, depois que me formei, o que eu sentia muito, o que me pegava muito quando eu estava na fase depois do doutorado de prestar os concursos públicos, é a minoria de negros prestando concursos públicos, né, para os cargos de professores nas universidades, né? Eu mesmo prestei um concurso aqui na UFPR para a História da África, né? E dos inscritos que apareceram na prova, apenas 3 eram negros, a grande maioria eram brancos, né? Então, é preciso pensar também na pós-graduação, para que essas pessoas que foram formadas na universidade continuem na universidade formando outros estudantes negros, né? E, para minha sorte, eu acabei sendo ingresso aqui na UFPR, no curso de Educação do Campo, onde eu trabalho diretamente com estudantes oriundos de comunidades quilombolas remanescentes, em sua grande maioria do Vale do Ribeira, né?
e auxiliando eles, né, a contarem a sua própria história, a defenderem a história do seu território, das suas comunidades, né? Então, eu acho que o caminho é a educação e a ampliação das cotas para o ingresso na graduação, mas se pensando também em manutenção desses alunos nos 4 anos de universidade e, ao fim da universidade, pensando também o quê? Na forma de colocar esse aluno formado no mercado de trabalho, seja dentro ou fora da universidade. Rosi, a gente está caminhando para o final do programa, passa muito rapidinho. Eu queria te ouvir, pensando um pouco nessa discussão toda que a gente trouxe, que infelizmente não chega a um pedacinho do que a gente precisa falar, mas a gente com certeza vai retornar a esse assunto muitas vezes no Canal Saúde. E perspectivas de futuro. Caminhamos um pouco com muitas violações de direitos, a gente vai vendo um caminhar desse movimento, né, de resgate histórico e principalmente da identidade da população negra, né? Rosi? Tem uma coisa que... Tá me ouvindo? Ah, tô sim. Tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, mas é uma coisa minha. Eu gosto de dizer para eles, porque dentre as minhas formações eu sou gestora do patrimônio cultural. E eu eu ministro uma disciplina chamada Patrimônio Afro-Brasileiro. E uma coisa que já há um tempo, a gente que é ligado à questão de patrimônio cultural, museu e etc., tem trabalhado com os nossos formandos ou em formação, é a questão da não utilização da palavra resgate. Porque a gente se resgata algo que está perdido. E não se perde identidade, ela se ressignifica. Nós sabemos que dentro das teorias de identidade, dentre todas as pessoas, os autores que trabalham, mas vou trazer o Stuart Hall também, que ele traz a percepção do que a gente chama de identidades móveis, que são, né, que na verdade cada um de nós tem várias, e isso não é diferente com o movimento negro e com as pessoas negras. Aliás, isso é mais pulsante em nós. Porque se tem uma coisa, e agora eu trago um pouco da filosofia iorubá, que é o grupo que eu estudo, que diz assim, que uma árvore, um rio que esquece a sua nascente, ele morre. Porém, esse rio, ele passa por várias paisagens, e em cada paisagem, ele precisa de uma estratégia específica para continuar fluindo, para continuar seguindo. E eu trago isso para a pergunta que você trouxe. Nós andamos muito, mas nós andamos através das nossas lutas. Cada lei que nós conquistamos foi através de luta, resistência, e nossos ancestrais, muitos deles, deram, para além do discurso e de tudo que eu faço, a vida, para que a gente pudesse estar hoje. Eu não peguei a questão de cotas, porque eu sou a mais velhinha aqui do grupo, não interessa a idade. Quando eu adentrei a universidade pública, não existia cota de nada. Então, eu fui a primeira do curso de Direito, a primeira do curso de História, e eu sou oriunda de universidades públicas e etc. Então, assim, nesse sentido, digamos que eu, na luta e na pesquisa no CEAS, no Movimento Negro, de certa forma, dei minha contribuição para que o Tiago e o Gilberto pudessem ter adentrado a universidade por cotas. Entendeu? Então, pensar ações afirmativas, como nós pensamos no final da década de 90, que foi quando eu entrei, participar do Fórum Mundial, com Tenda África e botando nosso black, usando nossas trans, que naquele período era algo revolucionário. Eu já fui parada, porque foi nos primeiros anos que comecei a usar a dread, porque as pessoas queriam saber se eu usava ou vendia droga, era uma cidade pequena. Então, tem muita essa coisa que, se para o homem negro é pesada, aí eu entro com recorde de gênero, que é a minha praia, para a mulher negra era duplamente. Então, eu era uma mulher preta, quilombola de santo, mãe solteira, porque eu ainda não estava casada. Né? Eu tinha tido uma filha no primeiro casamento, estava divorciada, então ser divorciada para uma mulher preta em cidade pequena é pior do que mãe solteira. Então, nesse aspecto, eu trago essas reflexões e digo que andamos muito, mas falta muito ainda. Só que o que eu quero deixar, Yasmine, é um pensamento, uma reflexão a partir de outras pesquisadoras negras, entre elas a Núbia Regina Moreira, que é da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que ela fala, e eu ressignifico, dizendo que o que sempre deixou o homem branco confuso e muito chateado com os nossos ancestrais africanos é essa capacidade de ressignificar os piores momentos. E isso
é visível na energia e na filosofia africana iorubá, que nós somos motivados pela pulsão de vida, porque nós acreditamos que temos várias vidas, que a vida é um processo, que tudo é circular, que tudo está interligado. Então, nesse aspecto, quando o homem branco mandava açoitar um escravizado, porque tinha desobedecido, e esse escravizado continuava de cabeça erguida, mesmo depois de desmaiar de chicotada, esse mesmo escravizado era acolhido pelo seu grupo e tratado com as rezas, com o orixá e etc e tal, e pouco depois se via esses grupos tocando seu atabaque e dançando. Então, como alguém pode trabalhar de sol a sol, sem comer, porque comia ração, e voltar para a senzala e ainda ter gosto em dançar o seu calundu, e tocar para o seu orixá e dançar? Então, isso era uma afronta. O que as pessoas não conseguiam entender, e ainda não entendem, é que a filosofia ancestral africana, ela vive e respira pulsão de vida. E isso significa felicidade. A felicidade está no corpo. O nosso corpo é ancestral, o nosso corpo é sagrado. Então, nesse aspecto, eu vejo que não tem como, você estava fazendo uma fala justamente com isso, que estão ótimos, porque sofrem, continuam lutando, e a resistência continua, por causa dessa pulsão de vida, dessa filosofia ancestral. Temos muito que andar, mas já conseguimos muito e comemoramos cada tijolo. O Brasil ainda vai precisar muito dessa pulsão, né, Tiago? Vou pedir autorização para a minha diretora, Cíntia Pessoa, porque eu quero te ouvir para finalizar esse programa. Já estouramos o tempo, mas depois do Projeto Querino, o que vem? E uma fala final aí para a gente encerrar. O Projeto Querino vai virar livro, a gente vai anunciar em breve, e uma preocupação grande nossa para 2023, e aí fiquei muito honrado de ouvir a professora Rose falando que quer levar para a sala de aula, porque é o nosso próximo foco, é levar ele para a sala de aula de uma forma mais estruturada para isso. Porque ele é um podcast longo, de 50 a 58 minutos cada episódio, então não é o conteúdo que adolescentes estão acostumados a consumir, mas a gente vai pensar numa formatação que chegue mesmo a eles, que é o nosso próximo passo, de fato, assim, o nosso foco. Que coisa boa! Você que está em casa, procura aí o Projeto Querino, acho que para prolongar essa discussão toda, né, para complementar, porque não deu tempo para a gente falar de muita coisa importante, então pesquisa lá nas plataformas de podcast. Obrigada por você ter acompanhado o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!